Sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão e convido o senhor deputado Antônio Gomide, na condição de segundo secretário, para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Escutai atentamente as minhas palavras, dai-me ao menos este consolo da vossa parte. Permite que eu fale, e quando tiver terminado, zombai à vontade. É de um homem que me queixo, e como não hei-la impacientar-me. Olhai para mim e ficareis estupefados, ponde a mão sobre os vossos lábios. Quando penso nisso, fico horrorizado, e todo o meu corpo treme, porque vivem os maus, envelhecem e ainda são poderosos em bens. O senhor continua com a palavra, deputado Antônio Gomide, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 20ª Sessão Extraordinária Híbrida da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, ao primeiro dia do mês de novembro do ano 2022, às 16h08, no plenário do Palácio Maguito Vilela, realizou-se a presente sessão presidida pelo senhor deputado Álvaro Guimarães, secretariado pelo parlamentar Chico KGL. Havendo número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, dispensando a leitura da ata da sessão anterior, não havendo expediente a ser lido, passou-se a fase de apresentação de matérias, quando o senhor deputado Thales Barreto encaminhou à mesa os processos número 2022-10744, 2022-10765, 2022-10767, 2022-10768, 2022-10779, apreciados pela comissão mista e solicitando que os referidos processos fossem apreciados na presente sessão. Por deliberação do plenário, a ordem do dia, constou-se dos processos números 2022-10744, em fase de primeira discussão e votação, aprovado, tendo sido discutido e feito encaminhamento de voto pelos senhores deputados Amauri Ribeiro e Antônio Gomide. 2022-10799, 2022-10767, 2022-10768, 2022-10765 e 2020-2438, em fase de primeira discussão e votação, aprovados. E 2021-5484, em fase de segunda discussão e votação, também aprovado. Esgotada a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando outra ordinária para quinta-feira, às 9h. Deixaram de participar da presente sessão os parlamentares Lissalvo Vieira, em missão oficial, Cláudio Meirelles, delegado Adriana Corsa, delegado Eduardo Prado, doutor Antônio, doutor Fernando Curado, Henrique Arantes, Carlos Cabral, Max Menezes, Paulo César e Tiago Bernaz. E para constar, lavrou-se essa ata que, lida e aprovada, será assinada. É isso, senhor presidente. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Os senhores deputados que aprovarem queiram ficar como estão. Aprovada. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Senhor presidente, ofício em resposta à senhora deputada delegada Adriana Acorce. Encerrado o expediente, o momento é oportuno para apresentação de matérias. Deputado Álvaro Guimarães. Eu disse o seguinte, ofício em resposta à senhora deputada delegada Adriana Acorce. Perdão, eu revogo o despacho. Estava conversando com o deputado Antônio Gomide aqui e não entendi. Um assunto extremamente importante. Dê ciência à deputada e ao arquivo. Somente esse expediente, senhor presidente. Agora o momento é oportuno para apresentação de matérias. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Álvaro Guimarães. Para devolver algumas matérias, alguns projetos das comissões, Comissão de Justiça e Redação e também Comissão Mista. Incluí-las na pauta da ordem do dia, não? Se for possível, sim. Ok, deputado, momento oportuno. Encerrada a apresentação de matérias, o momento é oportuno para o pequeno expediente.
Não há nenhum orador inscrito. Eu passo a palavra ao senhor primeiro secretário para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Também não há projeto, senhor presidente. Perfeitamente, deputado. Então, já passo novamente a palavra ao primeiro secretário, deputado Álvaro Guimarães, para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Processo em fase de segunda discussão e votação, 0774, Bruno Peixoto e outros, altera a resolução 1218, de 3 de julho de 2007, que institui o regime interno da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Deputado Bruno Peixoto... Deputado Bruno Peixoto está pedindo para retirar de pauta, é isso, deputado? Para a próxima sessão. Perfeitamente. Nós retiraremos de pauta a pedido do líder de governo, deputado Bruno Peixoto, e colocaremos na próxima sessão. Processo em fase de segunda discussão e votação, 0679, Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, altera dispositivos da Lei 16.893, de 2010, também 17.663, de 2012, 20.232, de 2018, 20.033, de 2018 e 21.237, de 2022 e dá outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovarem querem ficar como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 0752, Governadoria do Estado, altera a Lei 11.651, de 26 de dezembro de 1991, que institui o Código Tributário de Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovarem querem ficar como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Quero, deputado Álvaro, fazer um registro da nobre presença do nosso grande amigo, ex-deputado estadual, hoje presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, deputado e conselheiro hoje, doutor Joaquim de Castro. Muito obrigado pela sua presença honrosa aqui em nossa Casa de Leis. Perfeitamente. Processo em fase de segunda discussão e votação, 0766, Governadoria do Estado, autoriza o chefe do Poder Executivo a alienar o imóvel que especifica, mediante doação ao município de Aparecida de Goiânia, Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovarem querem ficar como estão. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 0768, Governadoria do Estado, altera a Lei 11.651, de 26 de dezembro de 1991, Código Tributário do Estado de Goiás, CTE. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovarem querem ficar como estão. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 0743, Álvaro Guimarães, dispõe sobre a estadualização da rodovia municipal que especifica Rodovia Thaís Rodrigues Borges, conhecida como Prainha do Vermelhão. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovarem querem ficar como estão. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 0779, Lissauer Vieira, dispõe sobre a destinação do imóvel que especifica e dá outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem querem ficar como estão. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 0765, Governadoria do Estado, autoriza o chefe do Poder Executivo a firmar o termo de fomento referente à implementação de uma unidade de saúde da rede estadual do município, no município de Goiânia, com padrões semelhantes aos do Hospital do Amor, do município de Barreto, São Paulo.
Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 0767, Governadoria do Estado, altera a Lei 21.527, de 26 de julho de 2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da lei orçamentária referente ao exercício de 2023 e da outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 0767, Governadoria do Estado, altera a Lei 21.527, de 26 de julho de 2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da lei orçamentária referente ao exercício 2023 e da outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Essa aqui? Processo em fase de segunda discussão e votação, 4482, deputado Bruno Peixoto, altera a Lei 17.983, de 25 de janeiro de 2013, que institui a campanha estadual de prevenção à síndrome alcoólica fetal. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovada em primeira discussão e votação, em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 2438, deputada Leda Borges. Determina a disponibilização gratuita pelas operadoras de telefonia e internet móvel dos acessos aos sites de comunicação, redes sociais, sem qualquer contabilização do pacote de dados dos clientes e dispõe sobre a suspensão dos serviços de telefonia e internet por inadimplência durante o período de aplicação das medidas referentes à contenção do vírus Covid-19. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 1833, deputado Bruno Peixoto, altera a Lei 17.767, de 10 de setembro de 2012, que dispõe sobre controle da reprodução de cães e gatos e da outras providências. Pega a relação para mim. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovada em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 0774, deputado Bruno Peixoto e outros, altera a resolução 1218, de 3 de julho de 2007, que institui o regime, o regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Senhores deputados, deputado Bruno Peixoto, essa matéria é maioria absoluta. Precisamos de votação de maioria absoluta. Então, 21 votos. Deputado Bruno Peixoto precisa mobilizar os deputados. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Solicito a liberação do placar eletrônico. O painel eletrônico precisa ser liberado. Senhor presidente. Deputada Leda Borges. Bom dia a todos. Bom dia. Presentes. Senhor presidente, uma questão de ordem. Daria para o primeiro secretário fazer a leitura da emenda do projeto, por favor? Perfeitamente, deputada. Essa emenda é a emenda que acaba com a reeleição da presidência da mesa, não é isso? É, do deputado Bruno Peixoto e outros. É isso, né, deputado? Exatamente. Não? Obrigada, senhor presidente. Ah, não. Peraí, deixa eu ver. Não, é o mesmo. É o mesmo. Então, o placar eletrônico está liberado para votação, deputados.
Deputado Thales Barreto, deputado Hamilton Filho, deputado Francisco Oliveira, deputado Tiago Albernaz, deputado Paulo César, deputado Max Menezes, deputado Fernando Curado, deputado Gustavo Seba, deputado Jefferson Rodrigues. Nós temos apenas 23 votos, deputados. Deputado Thales Barreto. Nós precisamos de 21 votos, já tem 23. Francisco Ok. Oliveira. Mas o deputado Max Menezes me ligou que está votando virtual. E o Chiquinho também, a biometria dele não está ativando ali. Max Menezes. O Max vai votar agora. Gustavo Seba. Vamos dar um tempo para o deputado Chiquinho Oliveira votar. Sem problema, amigo, não tem pressa. Tenho certeza que sua biometria vai funcionar agora. Obrigado. Deputado Francisco Oliveira, posso declarar seu voto favorável aqui. Está declarado. Então nós temos 27 votos, contando com o voto do deputado Francisco Oliveira. Está aprovada em segunda discussão e votação a secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 0744, Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Dispõe sobre a doação de imóvel que especifica. Está em discussão. Encerrada em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação a secretaria para extração de autógrafo. Senhor presidente, esse imóvel é a antiga sede da Assembleia Legislativa de Goiás? Exatamente. É o Exatamente. imóvel da antiga sede da Assembleia que está sendo destinado ao Tribunal de Contas dos Municípios. Senhor presidente, questão de ordem. Deputada Leda Borges. Eu gostaria de pedir a Vossa Excelência a inclusão em pauta de dois projetos. Se eu puder anotar aí, eu agradeço. 2021-00-6859. 2021-00-6859 e 6858. Perfeitamente, deputada. A Sandra já anotou e já vai procurar esses projetos. Nós vamos pedir para incluí-los, se possível, hoje ainda, se eles estiverem físico aqui. Muito obrigada, senhor. Esse não. Não, Vossa Excelência precisa ler esse. Processo em fase de segunda discussão e votação, 4471, deputado Bruno Peixoto, altera a lei 13.666, de 27 de julho de 2000, que institui o Programa Estadual de Dinheiro Direto na Escola, pré-escola e da outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação a secretaria para extração de autógrafo. Solicito o deputado Álvaro Guimarães para assumir a presidência. O deputado Antônio Gomide assume a primeira secretaria, que eu preciso ter uma conversa rápida ali. Tem a palavra o senhor primeiro secretário em exercício, deputado Antônio Gomide. É mais bonito aqui, viu? Você acha, né? Processo em fase de segunda discussão e votação, processo número 2019-7860, deputado Carlos Cabral, que obriga o Centro de Formação de Condutores Autoescolas a adaptarem o seu veículo para aprendizagem de pessoas com deficiência física e da outras providências. Tá certo. Está em discussão. Para discutir a matéria, deputado Amaury Ribeiro.
Bom dia, senhores deputados, senhor presidente. Eu ontem, quero dizer aqui que sou favorável ao projeto. Eu ontem acompanhei bem de perto as manifestações em todo o país, mas principalmente acompanhei dentro dela a manifestação em Goiânia, na porta do quartel do Exército da nossa capital. As pessoas que estão lá não estão manifestando para que Bolsonaro seja o presidente do nosso país. Estão manifestando para que nós não tenhamos um ex-detento, um ex-presidiário, um ladrão, um comunista à frente da nossa nação. É um direito democrático. E nem mesmo eles podem criticar, porque fizeram isso a vida inteira, depredando, destruindo, atacando, matando animais e acabando com a propriedade privada. A nossa diferença, como cidadãos que somos, é que fazemos isso de maneira ordeira e pacífica. E para vocês verem a diferença, estamos fazendo em frente aos quartéis do Exército dessa nação. Como eu disse na minha fala na sessão passada, a fraude nessa eleição começou quando tiraram da cadeia o maior ladrão da história desse país, quando fraudaram para libertá-lo. E quando deram continuidade a essa fraude, deixando um ladrão disputar uma eleição, armaram desde o início. E temos indícios fortíssimos que essa fraude se estendeu nas urnas. Mas quem vai dizer isso não sou eu, é a justiça. A nossa luta não é por partido, não defendemos partido, não defendemos pessoas. Estamos lutando em defesa da nossa pátria, da nossa família. Volto a dizer, a nossa bandeira nunca será vermelha. Não somos favoráveis ao aborto, à legalização de drogas, à ideologia de gênero nas escolas com nossas crianças. Somos a favor da propriedade particular e privada. Não aceitamos e não apoiamos invasões de terras ou de qualquer outro bem particular ou público. Talvez essa seja a nossa diferença. E temos o direito, sim, de manifestar pacificamente. Eu disse ontem que eu prefiro viver preso num país livre do que viver livre num país preso. Antes de ser deputado, sou um brasileiro, sou um patriota. As pessoas me puseram aqui para que eu pudesse representá-las. Não tenho medo, hora nenhuma, de perder o meu mandato. Mas tenho vergonha de me omitir nesse momento crucial da história do nosso país. Não sou covarde, nunca serei um covarde. Parabéns a todos que estão buscando o seu direito cívico em defesa da família, em nome de Deus, defendendo a nossa pátria. Sou um cidadão patriota e, como tal, também estarei nas ruas junto com a população que quer o bem dessa nação.
Está dado o recado. Continua em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada em segunda discussão e votação a Secretaria para a extração de autógrafo. Tem a palavra deputado Antônio Gomide, primeiro secretário. Processo em fase de segunda discussão e votação. Deputado Cairo Salim, Instituto Estadual de Coralina. Processo número 4874. Perfeitamente. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovaram, querem ficar como estão. Aprovada em segunda discussão e votação a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em segunda discussão e votação. Processo 2019-3985, deputada Leda Borges. Dispõe sobre a criação do ingresso ticket social no estado de Goiás. Está em discussão. Para discutir a matéria, deputado Sérgio Bravo. Senhores deputados, senhoras deputadas, TV Assembleia, todos vocês. Senhores deputados, eu vim de uma eleição de 17 mil votos na eleição passada, perdi a eleição e retornei por questões eleitorais, judicial. E disputei a eleição no PSB, um partido qual o PSB, um partido de esquerda, um partido realmente de esquerda, tive muita perda de voto por estar num partido e sabendo que o estado de Goiás é um partido muito... o pessoal realmente é muito bolsonarista aqui no estado de Goiás. E fui vereador 2 vezes pelo PSB, partido de esquerda, e disputei a eleição pelo PSB. Eu realmente quero aqui parabenizar o Amauri, um deputado que realmente teve mais de 35 mil votos, amigo, parceiro, um deputado realmente que vem desempenhando um grande trabalho aqui na casa, e dizer a cada um de vocês, quando eu filiei no partido PSB, eu sabia que era um partido de esquerda, um partido que eu fui vereador 2 vezes, e me candidatei a deputado, nós consegui 14.190 votos, né? Eu militei no partido de esquerda há vários anos. Nessa eleição, eu votei no Lula, no primeiro e no segundo turno votei no Lula, por convicção minha, sem querer nada, em troca de nada, votei no primeiro e no segundo turno. E respeito realmente a democracia. A questão dos votos, se os votos, realmente a eleição foi certa ou foi errada. Eu não vou questionar as urnas, porque eu tive 14.190, se eu fosse questionar as urnas, eu poderia querer questionar que eu poderia ter 30 mil votos e ter ganhado as eleições. Eu respeito realmente as urnas, eu considero que as urnas é séria. Eu perdi a eleição por incompetência minha mesmo, porque se eu tivesse trabalhado, eu acredito, com mais capacidade e competência, eu teria chegado mais de 20 mil votos. Eu esperava que eu chegasse aí de 23 a 25 mil votos. O voto não veio. O errado fui eu, que não consegui ter os votos suficientes para ganhar.
Eu aqui não vou culpar aqui o presidente do TSE, não vou culpar ninguém, que as urnas foi errada, que teve fraude nas urnas. Realmente, o errado fui eu que não consegui ganhar as eleições. Então aqui, eu tenho certeza que a maioria que decide as eleições no país. Então, o Lula ganhou a eleição, eu votei no primeiro e segundo turno por Lula, sem interesse de nada, porque realmente eu militando um partido de esquerda. Então, respeito realmente aqueles que estão do partido de direita, que realmente eu estou vendo movimento em todo o Brasil. O país está dividido em duas partes, que foi quase 50%, né, Maurício? De um lado e do outro. Então, eu respeito realmente quem teve quase 50% e quem teve 50 e poucos por cento. Mas a democracia é essa aí, gente. Venceu aqueles que teve mais votos. Eu não vou questionar urna de forma nenhuma. Por quê? Porque as urnas, eu passei por ela 2 vezes e não questionei nenhuma vez. Por quê? Porque eu fui incompetente de não ganhar as eleições. Eu não dei conta. Eu realmente fiquei no meio da estrada. Mas tive uma votação boa, 14.190. Então eu acredito realmente na democracia, acredito realmente nas urnas, e que as urnas realmente foi essencial para que o Amaury viesse ser um dos melhores deputados aqui dessa casa, ganhasse as eleições, e também que o Luiz Inácio Lula da Silva ganhasse as eleições aqui no Brasil, né? Agora, só faltou realmente a quem perdeu era trabalhar mais, igual eu não trabalhei. Eu não trabalhei suficiente para ganhar. Então, quando não ganha, a gente realmente sabe, o Álvaro sabe aqui, que às vezes faltou pouca coisa, né, Álvaro, para você ganhar e não... Continua em discussão. É encerrado. Em votação. Encerrados. Os deputados que o aprovarem querem ficar como estão. Aprovado. Em segunda discussão e votação, a Secretaria para a extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação. Processo número 2019-3987, do deputado Gustavo Seba. Institui a política estadual do diagnóstico e tratamento da síndrome de depressão. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que o aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado. Em segunda discussão e votação, a Secretaria para a extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação. Processo 2019-3941, do deputado Lucas Calil. Proíbe o lançamento de efluentes que contenham corantes nos rios, lagos, represas e demais corpos de água doce do estado de Goiás e determina a classificação dos corantes como contaminantes ambientais. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado. Em segunda discussão e votação, a Secretaria para a extração de autógrafo. Processo em fase de primeira discussão e votação. Processo número 2021, número 6858, da deputada Leda Borges. Inclui no calendário cívico-cultural, turístico do estado de Goiás, a festa do Capim, realizada no município de Novo Gama, Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em segunda discussão, aliás, em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, processo número 2019-5374, deputado Wilde Cambão. Assunto: institui o Dia Estadual do Triciclista e da outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação, encerrada. Os deputados que o aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, processo número 2019, número 7583, do deputado Vinícius Cirqueira. Assunto: altera o parágrafo 1º e acrescenta incisos 1º A e 1º B ao artigo 37 da Lei número 16469,
de 19 de janeiro de 2009. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, processo número 2020, número 5100, autor deputado Carlos Cabral. Assunto altera a lei número 11475, de 4 de julho de 91, que é uma utilidade pública. Está em discussão. Encerrado. Em votação encerrada, senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, processo número 2021, número 6859, da deputada Leda Borges. Dispõe sobre o reconhecimento do bem que especifica como patrimônio cultural e material goiano. Capim Colonial. Está em discussão. Encerrada. Em votação encerrada, senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo número 2019-7612, deputado Vinícius Cirqueira, acrescenta a linha I ao parágrafo 1º do artigo 35 da Lei Complementar número 26, de 28 de dezembro de 98, que estabelece as diretrizes de base do sistema educativo do Estado de Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação encerrada. Os senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, processo número 2020-2452, 2020-2458 e 2020-3771, deputado delegado Eduardo Prado, Paulo Trabalho e Thales Barreto. Estabelece normas para o correto descarte de máscara de proteção individual e outros equipamentos de proteção individual, como medida de redução de transmissão do novo coronavírus no âmbito do Estado de Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação encerrada. Senhores deputados que aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, processo número 2019, número 5365, deputado Alisson Lima. Dispõe sobre a reserva de no mínimo 10% das vagas de emprego em obras públicas estaduais para pessoas com idade igual ou superior a 60 anos e dá outras providências. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, processo número 2019-5375, 2020-5692. Autores deputado Leda Borges e Charles Bento. Cria o programa de incentivo Aluno Nota 10 para estudantes do ensino fundamental 2 e ensino médio da rede de ensino público do Estado de Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em primeira discussão e votação, presidente. Processo número 2019, número 5447. Institui a política de capacitação dos agentes de segurança de empresas de transportes públicos para viabilizar o conhecimento da Lei Maria da Penha e da outras providências. Esse processo é de autoria do deputado Paulo Trabalho. Está em discussão. Encerrada. Em votação encerrada. Os senhores deputados que o aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, processo número 2019, número 5540, autor deputado Cláudio Meirelles. Dispõe sobre o dever das empresas prestadoras de serviço informar aos consumidores, previamente, dados que identifiquem o responsável pela execução do serviço em suas residências ou sedes no âmbito do Estado de Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em primeira discussão e votação. Processo número 2019, número 5543, do deputado Cláudio Meirelles.
Estabelece que hospitais e maternidade do Estado de Goiás ofereçam aos pais, os responsáveis por recém-nascidos, orientações e treinamento para primeiros socorros em caso de engasgamento e aspiração de corpo estranho para prevenção de morte súbita. Está em discussão. Encerrada. Em votação, encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, querem ficar como estão? Aprovado. Em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, processo número 2019, número 5404, da deputada Leda Borges. Dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação de placas em braille, indicativo do sentido de funcionamento de esteiras ou escadas rolantes no Estado de Goiás e da outras providências. Está em discussão. Encerrada. Em votação, encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, querem ficar como estão? Aprovado. Em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, processo número 2019, 5701, do deputado Virmontes Cruvinel. Disciplina, criação e organização das associações denominadas empresas júniores com funcionamento perante instituições do ensino superior no âmbito do Estado de Goiás e das outras providências. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Os senhores deputados que o aprovarem, querem ficar como estão? Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em primeira discussão e votação, processo número 2019, número 5716, do deputado Diego Sorgato. Inclui no calendário cívico, cultural e turístico do Estado de Goiás a festa em honra ao Divino Espírito Santo, realizada no município de Cristalina. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, querem ficar como estão? Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, processo número 2019, 5721, do deputado Paulo Trabalho. Dispõe sobre a sinalização informativa dos nomes dos rios no estado de Goiás que ainda não possuam identificação. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Os senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão? Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, número 2019, 5723, da deputada delegada Adriana Corsi. Institui o selo de práticas inovadoras no enfrentamento à violência contra as mulheres no âmbito do Estado de Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, querem ficar como estão? Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, processo 2019 5443 e 2019 7607, da deputada Leda Borges e do deputado Gustavo Seba. Assunto: dispõe sobre a divulgação dos valores pagos em publicidade e propaganda pelo órgão da administração direta e indireta do Poder Executivo no âmbito do Estado de Goiás. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, querem ficar como estão? Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, processo 2019 5714, 2021 7462, do deputado Seba, Gustavo Seba e Maiclin Carreiro. Dispõe sobre a fixação de placa ou cartaz com mensagem alusiva do crime de importunação sexual na forma que especifica e dá outras providências. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovarem, querem ficar como estão? Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, processo 2019 5545, do deputado Cláudio Meireles. Dispõe sobre a utilização do lacre inviolável nas embalagens de alimentos entregues em domicílio no estado de Goiás e dá outras providências. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão? Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, processo 2019, números 4724, deputado Vinícius Cirqueira. Reconhece o município de Jaraguá como polo turístico estadual e dá outras providências. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que aprovarem, querem ficar como estão?
Aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em primeira discussão e votação, processo número 2019-5373, deputada Leda Borges. Cria o selo de produtos de origem quilombola, proveniente de área já reconhecida ou em processo de reconhecimento. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Senhores deputados que o aprovaram, querem ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de segunda discussão e votação. Processo número 2020-1832, do deputado Bruno Peixoto. Altera a lei 20629, de 8 de novembro de 2019, que define e pune atos de crueldade e maus tratos contra animais. É nominal ou não? É nominal ou não? Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Os deputados que o aprovarem, querem ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a secretaria para extração de autógrafo. Senhor presidente, somente essa pauta. Bem, muito obrigado, nobre deputado Antônio Gomide. Trabalho excelente. Senhores deputados, não havendo mais nada a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para terça-feira no horário regimental. Muito obrigado a todos. Está encerrado.